Olá pessoal, continuando essa aula, nesse vídeo a gente vai falar sobre técnicas de processamento de texto. Então é importante falar que texto é um tipo de dado onde você sempre vai precisar realizar algum tipo de pré-processamento, né? E pré-processar o seu texto significa basicamente trazer o seu texto para um formato que seja adequado para a sua tarefa, né? Seja ela um modelo de aprendizagem de máquina, um modelo de recuperação de informação ou então alguma tarefa do processamento de linguagem natural. Aqui eu selecionei basicamente quatro técnicas que são talvez as mais comuns e as mais usadas, né? São elas tokenização, que basicamente faz uma segmentação do texto em unidades que tenham um significado, né? Stop words, que são palavras pouco significativas, stemming, que tenta capturar pequenas variações nas palavras, e n-gramas, que tenta considerar palavras compostas, né? Então a gente sai do mundo de somente trabalhar com palavras individuais e a gente, por meio das n-gramas, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente pode trabalhar com composição também de palavras, ok? Bom, começando pela tokenização, como eu mencionei antes, esse é um processo que basicamente quebra o texto em tokens, onde tokens são unidades significativas de texto. Então, o tipo mais comum de tokenização é quebrar o texto em palavras, né, onde nesse caso os tokens são palavras. Mas a gente também pode quebrar o texto ou tokenizar o texto em termos de sentenças, em termos até de caracteres individuais, se a gente entender que os caracteres individuais, eles por si só, têm algum significado relevante para a tarefa que a gente quer resolver. Parece ser uma tarefa simples, mas não é trivial. Tem vários problemas que a gente pode enfrentar na hora de tokenizar, e aí eu vou mencionar esses problemas nos próximos slides, ok? Bom, antigamente, nos primeiros sistemas de recuperação de informação, a tokenização era bastante simples. Então, basicamente, qualquer sequência de caracteres alfanuméricos de tamanho 3 ou mais, terminados por um espaço ou outros caracteres especiais, de forma que palavras maiúsculas eram alteradas para minúsculas. Então, esse aqui era basicamente o tokenizador usado nos primeiros sistemas de recuperação de informação, ok? Então, aqui tem um exemplo, essa aqui é uma sentença, né, em inglês, e aqui é o que o tokenizador gerou de acordo com as regras que eu mostrei no slide anterior. Então, primeiro, essa palavra que tem inicial maiúscula fica minúscula. Isso aqui é um caractere especial, então isso aqui indica o fim de um token, tá? Então, esse apóstrofe e esse S não são tokenizados. E aqui no final, 10% também não entra na tokenização, porque lembra que um token é uma sequência de caracteres alfanuméricos de tamanho 3 ou mais, né? Então aqui a gente não tem, então essa sequência aqui não atende a esse critério. E aí você vê que muitas informações são perdidas aqui, né? Então no caso, esse 10% aqui é perdido, aqui esse by annual, né? Esse by aqui com o hífen também é perdido, porque isso aqui é um caractere especial e aqui eu tenho uma sequência de tamanho 2, né? E aí, ou seja, esse tipo de tokenizador eventualmente leva a muita perda de informação. Outros problemas, né? Palavras pequenas, em alguns casos, elas têm significado e devem ser consideradas. Por exemplo, o SP, que é a sigla para São Paulo, o RJ, a sigla para Rio de Janeiro, né? PM, do inglês, que denota, né, um turno do dia e assim por diante. Né? Formas com e sem hífens, elas são comuns, né, no inglês, mas também no português, e a gente precisa levar em consideração que enquanto para algumas palavras esse hífen não tem significado, para outras tem. Então a pergunta é o que fazer com esses hífens em cada situação. Uma outra preocupação que a gente precisa ter é com caracteres especiais, já que eles são partes importantes, por exemplo, de tags, URLs e códigos em alguns documentos. Por exemplo, imagina um post, né, em algum blog que explica alguma coisa sobre programação e tem código realmente de programação nesse texto, né, nesse sentido. E aí normalmente esses códigos de programação sempre tem algum caractere especial lá dentro. Então nesse sentido, caracteres especiais podem ser importantes e devem ser levados em consideração, e aí claro, você deve ponderar se isso é ou não importante para a tarefa que você quer resolver, ok? Palavras com iniciais maiúsculas podem ter sentidos diferentes das com iniciais minúsculas, então isso realmente acontece em alguns casos. Por exemplo, Apple, né? Então Apple em maiúscula, com a inicial maiúscula deve significar a empresa Apple, enquanto que Apple com a inicial minúscula deve denotar realmente a fruta, né? Maçã.
Apóstrofes, né? Isso aqui é muito mais no inglês, né? Então, apóstrofo no inglês pode ter vários significados, desde pronome possessivo, ou então, né, parte de alguma contração de alguma palavra, como por exemplo cannot, né? Fica can't e a gente coloca apóstrofe aqui, né? Então a gente precisa também saber o que fazer com essas coisas. Outras questões, números, né, podem ser importantes, e a gente precisa saber o que fazer com ponto, né? Porque ponto, algumas vezes, eles fazem parte, né? Eles fazem parte importante daquela palavra lá, daquele token, né? Então a gente precisa saber como tratar isso. Eu não vou apresentar nenhum algoritmo de tokenização, a gente vai usar pacotes aqui já prontos que são espertos o suficientes para capturarem de forma correta a grande maioria dessas situações. Ok, pessoal? Estou só levantando o problema para que a gente saiba que o problema de tokenização por si só não é trivial. Ok? Uma outra técnica muito usada é a remoção de stop words. O que são stop words? Stop words são palavras que sozinhas carregam pouco sentido, pouco significado. Por exemplo, artigos e preposições, né? São palavras que elas ajudam a conectar e relacionar outras palavras com mais significado, mas sozinhas elas têm pouco sentido. E por causa disso a gente pode eventualmente retirá-las seguramente da análise, né? Sem degradar o desempenho da tarefa que a gente quer resolver. Em alguns casos a gente consegue então até economizar espaço, né? Já que a gente diminuiu o nosso vocabulário, certo? E aí normalmente a gente tem listas que já foram construídas, já foram curadas, que são disponíveis, e a gente pode usar isso via pacote de software, ou a gente pode tentar construir essas listas automaticamente, por exemplo, usando aquelas palavras que são mais frequentes, já que as palavras mais frequentes normalmente de qualquer coleção de texto, como a gente viu na lei de Zipf, são justamente essas palavras, as stop words, que são as palavras menos informativas. Ok? Uma outra técnica muito usada é stemming. E o que o stemming faz, basicamente, ele tenta agrupar palavras que têm o mesmo radical, né, assumindo que essas palavras que têm o mesmo radical têm um significado muito similar ou até idêntico. Imaginem só as palavras casa, casinha e casarão, né? São palavras que têm o mesmo radical ali, CAS, todas elas compartilham, né, esse radical CAS, e são palavras que se referem a casa. Se a gente imaginar um sistema de recuperação de informação, onde normalmente você indexa os documentos por meio das palavras, então imagina que você tem os índices, são as palavras, né, e cada índice desse aponta para uma lista de documentos onde essa palavra ocorre. Se você imaginar, por exemplo, uma entrada, uma consulta, né, casinha, né, e aí o que vai acontecer é que quando você for nesse índice, você vai na entrada da casinha e vai pegar só os documentos onde casinha aparece. Você não vai pegar os documentos onde aparece casa ou onde aparece casarão, né? Então, para resolver isso, o que você faz é, em vez de indexar palavra por palavra, exatamente como essa palavra foi escrita, você indexa, por exemplo, os radicais. Então, eu vou ter uma entrada, um índice lá, CAS, que vai estar apontando para todos os documentos onde CAS aparece, né? Então, e aí a gente consegue capturar todas as variações, né, de casa nesse sentido. Ok? Então essa é a ideia por trás do stemming. A gente tem duas abordagens para fazer stemming. Uma é a algorítmica, e aí nesse caso a gente tem basicamente algoritmos baseados em uma série de regras e heurísticas para poder eliminar esses sufixos aí, né? Por exemplo, transformar cats para cat, lakes para lake, né? E por aí vai. E aí, como a gente está usando heurísticas aqui, a gente pode ter, claro, vários erros nesse processo. E a gente tem uma abordagem de stemming baseada em dicionários. Normalmente essa abordagem é chamada de, não de stemming, mas é chamada de lemmatization, né? Que aí a gente tenta contrair a palavra, né, para a sua versão canônica, né, digamos assim. Então, se você tem um verbo que foi conjugado, por exemplo, eu fui, né, esse fui ele vai ser contraído, né, ou vai ser transformado para ir, que é a forma canônica de fui, por exemplo. Então, e aí para isso você, claro, precisa usar dicionários para poder saber quais são as formas canônicas dessas palavras. O problema é que dicionário não captura, por exemplo, variações ou evoluções mais rápidas da linguagem, né? Nesse sentido, o algoritmo é mais usado. Então, tem um algoritmo chamado algoritmo de Porter, que até hoje talvez seja um dos algoritmos mais usados para fazer stemming, e esse algoritmo existe para vários idiomas, inclusive português. Ok?
Bom, a gente tem falado de tokens, né, até agora, mas e se a gente quiser reconhecer frases? Se o nosso objeto de análise for frases, como é que a gente faz para reconhecer? É claro que tem abordagens muito mais sofisticadas do que essa que eu vou apresentar aqui, mas as que eu vou apresentar aqui são abordagens rápidas e que em muitos casos já apresentam, né, ou ajudam os modelos a terem já resultados bastante satisfatórios. Então tem basicamente duas formas de capturar frases de forma rápida. Uma delas é usando uma técnica conhecida como Part of Speech Tagger, que é basicamente um classificador das funções gramaticais das palavras no texto. E uma outra técnica é conhecida como N-gramas, que são basicamente sequências de tamanho N de palavras. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Né, os post-taggers, basicamente o que eles fazem, como eu falei antes, eles preveem, né, a classe gramatical de cada palavra no texto. Então, aquela palavra pode ser um substantivo no singular, pode ser um substantivo no plural, pode ser um verbo no passado, particípio, preposição e etc. Certo? E aí, nesse sentido, para definir frases, a gente pode rodar um post-taggers, certo? E aí pegar basicamente grupos de substantivos e chamar isso de frase. Né? Ou seja, frases nominais. Né? Isso é uma forma, talvez, de fazer isso. E aí a gente vai ter coisas como United States, Los Angeles, ou seja, a gente vai capturar palavras compostas aí que têm um significado bem definido, que pode ajudar a gente na análise que a gente quer fazer. O problema do pós-tagging é que ele é muito lento para coleções muito grandes. Certo? Então, uma forma mais simples de tentar capturar essas mesmas coisas aqui, né, é usar o conceito de N-gramas, que são basicamente sequências consecutivas de palavras de tamanho N. Então, bigramas, sequência de 2 palavras. Trigramas, sequência de 3. Unigrama, sequência de uma única palavra. Ok? A gente pode usar N-gramas a nível de palavra, mas também pode usar N-gramas a nível de caractere. Depende muito da tarefa que você quer resolver. E aí as N-gramas, elas são tipicamente formadas a partir de sequências sobrepostas de palavras. Então, por exemplo, digamos que eu estou considerando bigramas, certo? Então eu vou construir as bigramas nessa sentença aqui, ó. Então é o seguinte, a primeira bigrama vai ser pós-tag, certo? Aí eu movo a janela. A segunda bigrama vai ser tag muito. A terceira bigrama vai ser muito lento, né? A quarta bigrama vai ser lento para coleções muito grandes e assim vai, né? Então a gente vai mover nessa janela, né, de N palavras, uma palavra por vez, até construir todas as bigramas com aquele tamanho lá. Então é assim que funciona, beleza? N-gramas frequentes são mais prováveis de serem palavras com significados. Quer dizer o seguinte, depois que a gente construiu todas essas bigramas aí, por exemplo, né, e aí depois a gente vê a frequência dessas bigramas no texto, faz aquela tabela de frequência lá, como por exemplo essa aqui, a gente vai perceber que as bigramas mais frequentes são aquelas que têm maior chance de ter um significado mais coerente, digamos assim. Obviamente alguma coisa como lento para, né, é uma coisa que é esquisito, né? Agora muito lento já é uma composição, uma frase, né? E aí já faz muito mais sentido, certo? Então essa é a ideia, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre as técnicas. Tá? É importante falar que o uso ou não dessas técnicas, né, talvez com exceção de tokenização que a gente tem que usar sempre, né, depende muito da tarefa. Então, para algumas tarefas ajuda fazer STEM, para outras não, né? Para algumas tarefas faz sentido fazer remoção de stopwords, para outras não. Então, em muitos casos, e aí, claro, e a gente pode achar situações em que isso ajuda ou não, a gente pode achar situações em que bigramas é melhor do que unigrama e por aí vai, e é um tipo de coisa que normalmente a gente precisa testar, né? E avaliar de acordo com a tarefa que a gente quer resolver. No próximo vídeo a gente vai sair um pouquinho do conteúdo mais teórico e a gente vai ver como é que a gente realiza cada uma dessas tarefas aqui em código. Ok, pessoal? Então até lá!